Ok, valendo. Ok. Ok. Olá para todo mundo. Caros e-learners, uma quarta-feira de sol. Super. Uma quarta-feira de sol em que a gente está trabalhando em casa, não é verdade? Todo mundo. Como é que tá indo aí? Como é que estão encarando a quarentena e o período de trabalho com as crianças em casa? Essa semana chegaram as apostilas, né? As escolas estão tentando adaptar esse cenário, um cenário de migrar a escola, né? As aulas presenciais para um momento para salas virtuais, para o ensino online, e isso é um negócio muito complexo, né? A gente que é da área, eu que sou da área, entendo que isso é uma coisa que acontece gradualmente e infelizmente algumas instituições vão ter que se adaptar aí o mais depressa possível, porque na verdade amarra, porque não vai ter outra opção. Então é isso que pelo menos está acontecendo aqui na minha realidade. E pensando um pouco sobre isso, eu penso, né, tentando me organizar a minha realidade aqui essa semana. Semana passada já foi uma espécie de uma adaptação, né? Acho que para todos nós. E aí quando a gente ingressou essa semana, eu já quis ter uma coisa mais, um plano de ação mais definido, porque afinal de contas, a gente precisava começar a criar uma rotina e então a partir de segunda-feira, desde segunda-feira a gente já vem então introduzindo algumas coisas na nossa vida aqui, em termos de estudo, de organização de estudos, e eu acho que essa é a grande dificuldade, porque em termos de conteúdo, eu acho a gente encontra qualquer coisa na internet hoje em dia, né? É lógico que o melhor seria a gente também ter um encaminhamento de fontes na internet, de onde a gente procurar esse conteúdo, porque então a gente sabe, quem mexe com isso, quem está sempre mexendo, procurando coisas, sabe que a gente está disposto a encontrar um monte de lixo lá, né? Mas, então, eu acho que a grande dificuldade é essa. A dificuldade de ter uma curadoria de conteúdos, né? Em que sites eu vou procurar conteúdo? O que é confiável? O que oferece conteúdo que eu possa oferecer para as crianças e que seja e que vai me ajudar a conduzir os estudos delas nesse momento, em vez de mais atrapalhar a cabeça da gente, né? E falando em atrapalhar, eu fiquei pensando, eu li um texto no início dessa semana sobre a quarentena, a realidade da quarentena, né? A ilusão e a realidade. Então a gente, por conta da situação, que foi uma situação de imediatismo, a gente precisou começar a ficar em casa e todas aquelas sensações. E começaram a surgir coisas como isso, né? Estou de férias, vou zerar a Netflix, né? Assistir 1 milhão de séries, ler aqueles 7 livros que eu já tinha me comprometido no início do ano, no My New Year's Resolution, e que eu nunca consigo. E aí vieram várias iniciativas que eu acredito que em sua maioria tem
um foco de ajudar as pessoas mesmo, mas acabou chegando um monte de coisas para nós, né? Olha, live sobre como trabalhar, fazer o work from home, como fazer meditação, yoga, zumba, como colocar as crianças para dentro do universo virtual e fazer com que a experiência delas da escola fosse ainda melhor. E aí você se vê ali, às vezes, pedindo mais, a mesma coisa, tão estressada quanto, ou talvez mais do que quando você tinha que sair para trabalhar. E a coisa estava andando dentro de uma logística mais organizada. Então esse texto foi muito interessante porque colocou muito para mim, realmente a ilusão e a realidade da quarentena. Então, com muita calma, a gente tem que sempre priorizar. E mesmo esses encontros que eu estou oferecendo, eu estou tentando seguir uma temática e mesmo eu também escutei de outros especialistas, né, em aquisição, da língua inglesa. Meu amigo, você não vai ficar fluente durante a quarentena, né? Mas você pode sim usar esse tempo para se ajudar e para dar um boost. E eu acho que é o que, se esse é o teu objetivo, se essa é uma prioridade para você, eu acho que entre tantas ofertas de coisas que a gente está vendo, grande parte delas, pelo menos do que eu recebo, são iniciativas muito positivas, mas eu não vou conseguir acessar tudo isso. Eu vou dar atenção para aquilo que é prioridade dentro do meu tempo, como eu tenho organizado aqui junto da minha família nesse período. Então, é essa introdução da minha conversa hoje. Eu separei, eu já estava lendo algumas coisas, porque durante a semana eu tinha pensado em trazer alguma coisa que na língua a gente pudesse relacionar mais ao everyday English, né? Então, coisas que a gente recebe que tem a ver com a nossa realidade, que tem a ver com o que a gente está vivendo. Isso se chama Content and Language, né? É você associar uma coisa com a outra mesmo. Então não é estudar mais a língua como uma coisa, peraí, vamos parar, estacionar o que a gente está fazendo e agora a gente vai estudar inglês, mas é estudar o inglês dentro do que a gente vive, dentro do que a gente precisa. E isso é a tal da aliança, da conexão que a maioria dos professores está tentando seguir nesse momento e que faz muito sentido e que traz mais significado para quem estuda, né? Para quem busca expandir aí o uso e o emprego da língua, certo? Muito bom. Então eu já estava lendo algumas coisas. Eu não quero ficar falando sobre coronavírus, porque isso também é um assunto né, que está esgotando todo mundo, mas não tem muito de como a gente sair dessa situação, né? Então eu busquei alguns textos que possam nos ajudar. Fechando a temática de hoje, né, sobre a realidade, a ilusão e a realidade da quarentena, as crianças em casa e a parte de organização, da organização dos estudos muito mais do que em conteúdo, e fazendo um link, realmente um gancho do que eu falei já nos outros encontros em relação a melhor maneira da gente conseguir sair do nosso ponto hoje em inglês e dar realmente um salto e conseguir agregar mais. Tudo isso vem principalmente na organização, na sua postura como aluno e na organização do teu plano de estudos, da maneira como você vai se apropriar daquilo. Isso é uma história repetitiva, mas que precisa, de fato, entrar na cabeça de todo mundo como lavar as mãos.
Se não for assim, a gente não sai daquele ponto comum, que é usar as mesmas palavras em inglês, ficar naquele círculo do confortável, e a gente não vai adiante, tá? Então, pensando nisso, eu fui atrás de algumas das fontes que eu considero, que eu sempre regularmente vou buscar coisas para os meus cursos, para os meus alunos, em termos de conteúdo e de discussão mesmo. Uma dessas fontes é a Forbes, né? Eu gosto muito do que tem lá. E aí, passeando por ali, eu achei um conteúdo de uma outra fonte que eu também busco com bastante frequência, que é a Khan Academy. A Khan Academy, que é aquele site, aquele aplicativo, tem vídeos no YouTube, que começou basicamente com aulas de matemática e física. Hoje o cara tem lá disponível um monte de conteúdos, uma série de coisas ali, e que é o tipo de coisa que me ajuda muito quando eu tenho que sentar e estudar matemática com as minhas filhas, especialmente nesse momento, né? Me ajudou muito quando no período em que eu fui também professora bilíngue, e aí assumi o currículo de inglês, e aí, né, para quem sabe, conhece o currículo bilíngue, sabe que a matemática está dentro do currículo de inglês. Então, o conteúdo que tem ali na Khan Academy me ajudava muito. E aí, o Salman Khan, que é o fundador, né, dessa academia, desse centro de estudos e de conteúdo acadêmico, né, de conteúdo acadêmico, ele veio falar justamente que a partir do momento que se instalou a quarentena, toda a equipe da Khan Academy começou a se reunir a fim de aumentar o acesso aos conteúdos, e também de deixar aquilo disponível, né? E ele nesse article aqui, ele vem falar também um pouco, especialmente o foco a respeito da organização dos estudos. Então eu separei algumas coisas que ele fala aqui, vamos ver. E aí a gente vai tirar daqui o nosso everyday English, right? So, we started with the idea that students need to spend at least 2 hours a day split between reading and math. He says, that's his opinion. That's the minimum amount they need to keep from atrophying, right? So, all right, so he is dividing basically what we do, what we study, into 2 parts. So, reading, so the language part, right, the linguistic area, and mathematics, right? So 2 hours is split between, so dividido em, split, ok? Lembrando, eu tô montando aqui, continuo aqui com a nossa plataforma colaborativa, so split between, dividido entre, né? Dividido entre. So reading and math, right? There he is. So after intensive discussions with colleagues, Khan Academy site with suggested daily timelines for 4 age groups from pre-K to grade 2 to grades 10 to 12. So, daily timelines. So,
he offers us a schedule so we can follow. So, eu aqui na minha casa criei o meu com as minhas filhas, mas se você tá ali meio perdido, Khan Academy offers you daily timelines. E por que que isso é tão importante, né? Se você, é fundamental que se exista daily timelines para estudar. Senão não anda, tá? So, for 4 age groups, from pre-K to grade 2, então para nós aquela fase de educação infantil e fundamental 1, né? To grades 10 to 12, e aí já é o ensino médio daqui no Brasil. So, and he goes on. By Monday, traffic to his site had spiked 50%. There are 1 billion children around the world who are suddenly out of school. Look at this number. 1 billion children around the world who are suddenly out of school. Oh my God. We are a stopgap. Okay, what's that? A stopgap. It's like a gap, really. É uma interrupção. Great. Okay, I'm still on here. I'm just checking because YouTube has been good. Okay, and then more extracts from what he said. Okay. From what he said about building up this daily timeline, this schedule for kids and parents to conduct their studies during this period we are all at home, right? So another highlight, and for me one of the most how can I say that, one of the most well, the worst part of being apart, right, from one another is to how can children do that while social distancing. He recommends discussions conducted through Google Meet, Zoom, or Skype. So, find the children in your class and once a day discuss the events of the day, he says. Students can also use video conferencing to support each other academically. So, a parte a parte social da escola é a que vai ficar mais prejudicada nesse momento. Mas a gente tem a internet, a gente tem ferramentas aqui para tentar minimizar não só esse social distancing. Então essa também é uma palavra que está agora faz parte do nosso cotidiano, não é isso? So, em inglês, não podemos ignorá-la, social distancing, que é o nosso isolamento social, né? Isolamento social. E aí, ele oferece algumas ferramentas aqui, que são ferramentas que a gente conhece, que a gente já usa. O Google Meet foi disponibilizado gratuitamente, né, a partir do momento que a gente ficou em casa. O Zoom e o Skype, que tem suas versões também gratuitas, né? E aí, students can also use video conferencing to support each other academically. Então, não só para manter o contato social, que é bem importante, discuss the events of the day, but also to support academically. So,
Qual é aquela pergunta? Ah, não consegui resolver esse exercício. Alguém sabe melhor aquela matéria? E aí eles começam a ter uma discussão realmente sobre conteúdo e aprendizado pela internet, certo? E aí, para finalizar aqui, eu separei aqui mais os 2 últimos parágrafos desse artigo, que é... E aí fica uma pergunta interessante para todos nós. Can he predict how the pandemic will affect schooling in the long term? Long term é aquela expressão que quer dizer a longo prazo. So, can he predict what's going to happen to schooling in the long term? Will children progress meaningfully at home? And here's his answer about that. I'm confident kids can keep learning and keep growing. We'll look back at this time and say, this is when we bonded as a family, as humans. Que notícia boa, né? Então, sim, vamos ficar confiantes de que as crianças e de que nós também podemos continuar aprendendo e crescendo, mesmo estudando em casa. Students might even come away from this period with an unexpected leg up. What is that leg up? Ou seja, com novas habilidades, algo novo. Algo novo. Okay, with an unexpected leg up, he believes. In the 21st century, you can't just finish school and expect the skills you learned will set you up for the rest of your life, he says. You need to have agency and figure out how to keep learning. Certo? Então, sair da sua zona de conforto and figure out, ou seja, realmente figure out é um phrasal verb que nos coloca aqui para aprender para aprender algo novo mesmo, né? Para descobrir, revelar algo novo. Revelar algo novo. E então, e aí, ia continuar and keep learning. Keep on going, keep learning, ok? Keep strong, be safe. E assim eu vou encerrando a live de hoje. Thank you all for joining. Esse vídeo também vai subir lá no canal no YouTube. Vou tentar... Eu vou fazer mais hoje ainda os encontros programados para as 15 horas, o Book Clubinho com as crianças, e às 18 o Slang and Idioms, de novo lá no canal do YouTube e no Instagram, se ele estiver permitindo as apresentações ao vivo, ok? Thank you. But keep strong, be safe, and vejo vocês mais tarde, 18 horas, a próxima live. See you! Take care!